Então é isso, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Douglas, eu sou tecnologista aqui no INPE, trabalho na divisão de satélites, sensores meteorológicos, também da Coordenação Geral de Ciências da Terra, e vou dar continuidade ao evento e a gente vai continuar processando dados de satélites, né, imagens de satélite, como o Renan mostrou aí o processo, né, usando as tecnologias que o Brasil DataCube oferece, e agora sob o guarda-chuva da BIG, a gente dá continuidade a isso. E aí a gente, né, eu trouxe um conteúdo aqui que eu chamei de visualização, acesso e processamento de imagens GOES, ou GOE, utilizando DSAT, STAC e Python, né? Então a diferença é que agora a gente vai trabalhar com outro satélite, né? O Renan apresentou os exemplos com Sentinel, e agora a gente vai trabalhar com os dados do GOES, né? Utilizando o conceito do STAC, né? Também Python, a computação interativa, e dar uma olhada nessa aplicação web, que aí já seria uma aplicação final, como o BDC Explorer, para visualizações dos dados do GOES na web. Né? Então, para quem não conhece, contextualizando um pouco, né, o GOES ele define uma série de satélites geoestacionários norte-americanos, né, operados pela NASA e pela NOAA. Eles orbitam nessa órbita chamada geoestacionária, que, né, confere algumas características para o dado, né? Enquanto o Sentinel, por exemplo, é um satélite de órbita baixa, está mais próximo à Terra, então tem uma capacidade maior de gerar detalhes, né, nas suas imagens. E os satélites geoestacionários eles estão a 36 mil quilômetros, né, orbitando a Terra, e eles têm a capacidade de ficar fixo, né, em relação ao ponto da superfície. E uma das características que isso gera é uma alta resolução temporal, ou seja, a gente tem uma quantidade de imagens sendo geradas num período curto de tempo, né? Então, questões aí de 30 minutos, 10 minutos, e dependendo do módulo do satélite, estiver operando até na casa de 1 minuto. Né? E ele tem uma relevância no monitoramento meteorológico, então é um satélite meteorológico, né? Muitas aplicações dele estão na área de meteorologia, observação da atmosfera, mas também a gente consegue, a partir dos dados GOES, ter aplicações na área de superfície, né? Observação da superfície mesmo. E o monitoramento de queimadas, por exemplo, faz uso dos dados do GOES para detecção de focos de calor, enfim. Então, é um satélite, né, que tem uma história, né, ele completa 50 anos esse ano, não o satélite, né, a série GOES, né? Então vocês veem aqui na linha do tempo aqui, ó, começou em 75, a primeira série GOES, né? Então cada marco desse aqui representa uma série GOES, e cada série ela é composta por vários satélites, né? O que a gente tem que entender aqui que essa série de satélites elas evoluem em termos tecnológicos, né? A gente está atualmente na série GOES-R aqui em 2016, que é composta por 4 satélites, que é o GOES 16, 17, 18 e 19. Foi um grande salto tecnológico, né, a chegada do GOES-R com mais canais espectrais, né, com 16 canais espectrais no total, maior resolução temporal, com imagens a cada 10 minutos, e eu falei, né, no RapidScan para os Estados Unidos chega a 1 minuto, e uma resolução espacial melhorada também, então a gente passou a ter canais com 2 km de resolução, 1 km para os canais visíveis, né, e a gente tem um canal visível no vermelho de 500 metros de resolução espacial. Né? Então foi um grande avanço essa série, e a gente está, né, previsto aqui em 2032, 2030, mais ou menos, a sequência dessa série, que seria o GEO-XO, né, que seria a próxima série GOES, que também vai trazer diferentes avanços aqui tecnológicos. Né? Então, para vocês terem uma ideia, essa é uma imagem transmitida pelo GOES 16, né, o primeiro satélite que compôs a série GOES-R, a mais moderna em operação. Perceba, a gente chama isso aqui de full disk, né, que é o scan de um polo ou outra da Terra, dada a posição de longitude que o satélite ocupa, né? Então, esses satélites, como são norte-americanos, eles estão posicionados para a gente visualizar as Américas, né, o continente americano, então indica a importância do Brasil também. E mesmo, por exemplo, com 36 mil quilômetros de distância, né, da Terra, esses satélites ainda conseguem ter uma grande
capacidade de detalhes, né, das nuvens aqui, né, a região aqui do deserto de sal no Chile. Então, aquilo que eu falei, né, além da observação da atmosfera em diferentes níveis e diferentes aplicações nesse contexto da meteorologia, a gente também tem aplicações ambientais pela capacidade desse satélite também de observar a superfície terrestre. Falando um pouco do INPE, a gente tem um destaque reconhecido na recepção, utilização e disseminação desses dados, né? Aqui eu trouxe uma imagem GOES 5, que foi recebida pelo INPE em 1982. Então a gente tem esse destaque, né, sobretudo na região aqui da América do Sul, como um centro de excelência na disseminação dos dados, né, dos satélites GOES e outros produtos ambientais, né, de tempo e clima. E continuamos fazendo isso até hoje, né? Aqui uma imagem já de 2025, essa imagem de ontem, enquanto estava fazendo a apresentação, né? Dia 2/6. O satélite operacional que a gente tem hoje é o GOES 19, né? Então a gente, né, tem essa história recebendo, processando, disseminando e divulgando esses dados perante a comunidade científica, né? Inclusive, temos uma estação de recepção exclusiva, né, para os satélites da série GOES-R, né, instalada aqui no CPTEC, em Cachoeiro Paulista. Aqui a nossa antena de recepção, alguns colegas aqui da divisão de satélites, né, no dia da inauguração, dia 10 de fevereiro de 2020. E a estação de recepção Sérgio Pereira, né, foi batizada, que é esse senhor aqui, ó, em homenagem a ele pelos 50 anos de trabalho aqui no Instituto. A gente ficou muito feliz em poder inaugurar essa estação e estar aqui também mostrando um pouco dos dados que a gente tem recebido. E com a chegada da estação de recepção e os avanços que essa série GOES-R proporcionou, né, uma das iniciativas que a gente teve foi construir uma plataforma de visualização desses dados, de que a gente pudesse disseminar esses dados para a comunidade interessada, né, os especialistas, pesquisadores, enfim, em diversas áreas, e que de fato aproveitasse os avanços tecnológicos que essa série de novos satélites GOES, né, trouxe. E aí isso deu origem a uma aplicação que a gente chamou de DESAT, que é uma aplicação web que entrega para toda a sociedade e para os especialistas e órgãos que monitoram tempo e clima esses dados, né? Então a ideia aqui é dar uma passada, né, bem rápida, assim, nessa aplicação, né? Eu convido todo mundo a acessar aqui depois com mais calma, né, de explorar um pouco, mas ela vive nesse endereço cptec.in.br/desat, e aí eu gostaria de apresentar um pouco dela para vocês aqui, né? Então eu vou acessar a plataforma via aquela URL, né? E esse é a interface de entrada. Deixa eu pôr um full screen que fica mais bonito. É bastante semelhante a uma aplicação de mapa, né? A gente tem o full disk sendo apresentado do GOES, a gente tem uma timeline aqui em cima. Perceba que essa imagem aqui é das 11 horas, agora são 11h30. Então é uma imagem relativamente recente, né? E aqui alguns controles também para a seleção dos produtos, né? Como eu falei, a gente tem aqui diferentes canais, né? Os diferentes canais espectrais estão disponíveis para serem visualizados, né? Os canais visíveis aqui, né? O canal 1, o canal 2. É importante lembrar que o usuário pode navegar nessas imagens, né? Como se fosse uma aplicação mapa mesmo, que a gente usa, um Google Maps da vida. A gente vai tendo acesso a melhores resoluções, né? Então aqui vocês percebem que a gente está vendo alguns detalhes aqui, inclusive dos topos de nuvem, né, da superfície. A gente pode ver um rio aqui, né, é o canal de 500 metros nesse caso. Esse canal 7 aqui é muito interessante também, ele é detectado, né, ele é usado para detecção de focos de calor, monitoramento de queimadas, chamado infravermelho termal. A gente vai explorar ele um pouco também nos notebooks. Tem alguns canais de vapor d'água, né, que eles são usados para estimar a umidade em diferentes níveis da atmosfera aqui, né? Então são 3 canais de vapor d'água. E talvez o canal mais importante aqui para a área de monitoramento de sistemas precipitantes, chuva, é o canal 13, né, do GOES. E o interessante é que nessa timeline aqui a gente pode fazer uma animação dessas imagens, né? Como a gente tem a resolução temporal alta,
a gente pode acompanhar a evolução dessas nuvens, né, à medida que elas avançam aqui no caso aqui pelo estado de São Paulo. Né? Aqui a gente vê outras nuvens aqui na região sul, né? Aqui, tô travado ou não? Acho que não, né? Não, Douglas, tá tudo normal. Tá. E aqui tem outros produtos também que a gente chama de realces, né? Que esses canais eles estão medindo basicamente temperatura. Né? Então a gente tem aqui topos frios de nuvens que podem indicar algum indício de precipitação ocorrendo nesse ponto aqui. Então a gente usa esses contrastes, né? Esses realces para dar destaque a regiões, né? Que podem estar ocorrendo algum evento, né? E sempre, como eu falei, a gente tem o poder de animar isso, né? Outros dados que a gente tem aqui são composições RGB, que são dados que, basicamente, a gente pega 3 canais ou mais espectrais do GOES e tenta fazer isso uma composição que vai indicar, por exemplo, aqui, no caso, massas de ar, enfim, a gente compõe, né, informações ou condensa informações de canais espectrais para gerar um produto que traga visualmente algumas informações. Então, a gente tem aqui, por exemplo, produtos para detecção de cinzas, a questão da convecção diurna, enfim, produtos que são usados pelos meteorologistas e especialistas para estimar alguma variável ou alguma condição atmosférica. Né? A gente tem como default esse aqui, que a gente faz uma composição colorida, né, com os dados onde a gente tem a incidência solar, mas a gente completa também onde não há o sol ainda, com informações do infravermelho. Né? Então, os dados do canal 13, por exemplo, eles não precisam da incidência solar. A gente integrou também os dados por exemplo, com os dados do alerta do INEMET. A gente pode abrir os dados de alerta do INEMET, consultar, né, os usuários podem consultar aqui, né, que existe um alerta de tempestade nessa região. E um outro dado interessante que a gente colocou aqui, que são os dados de vento estimados por modelos numéricos de satélite. Acho que travou aqui, peraí. Então, são dados de vento, né, estimados por um modelo numérico em diferentes níveis de altitude, né, e aqui eu estou olhando em 850 HPA, e esses dados aqui, eles são interessantes porque eles podem indicar a dinâmica das nuvens, do comportamento da atmosfera. Então, um dado visualmente atraente também, e também que a gente pode fazer uma sobreposição do campo do satélite com o que está sendo estimado pelo modelo. Então, a gente pode acompanhar aqui a evolução das nuvens, né, com o campo de vento, diminuir um pouco a densidade de vetores aqui. Ó. Então, é uma plataforma de visualização que a gente também tenta integrar alguns dados de outros setores, assim, outras áreas, né, como a área de modelagem numérica do tempo. Né. Então, esse seria um tour básico assim, sobre a plataforma DESSAT. Ela tem sido bastante utilizada pelos órgãos de monitoramento, né, Defesa Civil. A gente tem tido um feedback positivo, e a gente inaugurou essa aplicação em 2020, com a chegada da estação, e a gente mantém ela até hoje operacional e totalmente construída com software livre, né, sem custo de licença, e muito do desenvolvimento feito aqui por nós do INPE também, por servidores de carreira.